Eu sou a Marina. E eu sou a Mariane. E nós somos alunos da Escola Municipal Cívico-Militarizada Mariano dos Santos Olombrado, na cidade de Caçu, Goiás. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês e, como prometido, nós vamos trazer as 7 lições do professor John Taylor Gatto, que ele traz no livro O Emburrecimento Programado. Então vamos parar de enrolação e falar sobre como as 7 lições do professor John Taylor Gatto são aplicadas na prática nas escolas. E a primeira lição é a confusão, onde os professores ensinam conteúdos que são desconectos entre si e com a realidade. Por exemplo, você está tendo uma aula de matemática, logo depois vem uma aula de biologia, depois vem uma aula de história, que na verdade é aula de ativismo, e depois vem uma aula de artes. O que essas coisas têm de comum entre si? Nada. Então, com isso, vai gerando a confusão na mente do aluno. Porque você está tendo uma aula de ciências, aí você começou a pegar o jeito, começou a entender a matéria, trocou para matemática. Agora você não terminou de pensar em ciências, mas já está tendo que pensar em matemática, aí você se confunde, não consegue mais entender nenhuma matéria e vira toda aquela bagunça. Então o professor Taylor nos ensina que o ideal é nós estudarmos sobre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente tem mais aptidão. Então nós podemos ficar melhor nessas coisas. O professor Laurie Hofstede diz que a liberdade, ela é a autonomia do ser humano. E a autonomia do pensamento do ser humano, ela traz maior capacidade, a plenitude para aprender novas coisas. A segunda lição é a posição de classe. Que, na verdade, essa posição de classes pode ser vista tanto na hierarquia social quanto na hierarquia da escola. Eu vou dar um breve exemplo aqui. Por exemplo, você nasceu pobre, você vai continuar pobre. E que cada um tem o seu lugar. Então, eles te colocam em uma determinada classe, eles fazem avaliações sobre você e falam, olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso para aumentar as suas notas para você poder ter um futuro na vida. Porque se você não tiver nota, você não for bem na escola, isso vai aparecer no seu currículo. E aí, quando uma pessoa for te contratar, quando você for trabalhar, essa pessoa não vai querer te dar um emprego porque você não teve notas boas, aí está escrito que você não se comportou na escola, pipipi, popopô. E, na verdade, toda essa hierarquia, todo esse sistema de notas é uma fraude, porque, normalmente, quem vai te empregar, quem vai te dar um emprego, ele não olha seu currículo para ver as suas notas. Porque fulano não se comportou na escola. Não, ele olha a sua capacidade para determinado emprego. E a outra falácia é que você nasceu pobre e você vai morrer pobre. Isso só serve para fomentar a luta classista entre as pessoas. Colocar o pobre contra o rico. E agora nós temos a terceira lição, que é a indiferença. Coloca que nada é tão importante a ponto de não poder ser interrompido. Eu vou dar um exemplo aqui que os professores nos forçam a ficar entusiasmados por uma matéria e quando nós começamos a aprender ela, começamos a ter interesse por ela, o sinal toca. Nós devemos fechar nossos materiais e prosseguir para a próxima aula que não tem relação com o que nós estávamos estudando. E muitas vezes nós não temos interesse. Então, o que você entende? Não era tão importante assim, então. Era legal, mas então por que eu não continuei estudando aquilo? Porque não vai fazer diferença agora. Aí a pessoa caga para a matéria, caga para os estudos e vira aquela bagunça. E essa lição, ela bate de frente com a primeira lição que a gente falou ali, que era a confusão. É claro que todas as 7 lições aí, elas estão interligadas, né? Elas estão ligadas entre si, mas essas duas aí, elas é as que vai, de encontrinho. E não é à toa que as pessoas não têm mais paciência para assistir vídeos um pouco longos, na verdade nem tão longos assim, ficam passando telas o dia inteiro, não conseguem assistir mais de 10 segundos de vídeo, porque nada é tão importante a ponto de não ser interrompido. Ou seja, as pessoas já é um movimento natural, assim. Na escola não termina, aí seu cérebro já está acostumado a coisas com curto prazo, aí você não consegue mais ver um vídeo longo, você fica lá arrastando a tela do celular, 3 segundos, 2, 5. A quarta lição é a dependência emocional. Ela cria uma dependência na aprovação por parte do professor, dos diretores, dos coordenadores. Então, você vai aprender a ter a necessidade de ser aprovado por um professor, seja para você poder ganhar o seu direito de ir ao banheiro ou de beber água. Por exemplo, eu não fiz a tarefa, o
professor não vai me deixar beber água, eu vou ter que fazer a tarefa aqui agora, ele vai me dar o visto. Com o visto eu fico feliz. Ah, o professor não gosta que eu fique olhando durante a aula, olhando pro lado durante a aula. Vou ficar olhando aqui, vou ficar aqui quietinho, olhando pra frente, porque senão eu não vou poder ir no banheiro. Então ele te tira a sua autonomia em troca de você fazer, de você se comportar da maneira que o professor quer. E isso cria o sentimento de dependência dessa aprovação. E é por isso que nós vemos pessoas se jogando de lugares altos, sendo comidas por animais, por likes. Porque eles precisam dessa aprovação. Eles precisam de alguém elogiando eles o tempo todo, bajulando, falando, destacando algum ponto sobre você. Porque daí você vai se sentir suficiente. A quinta lição é a dependência intelectual. E, na verdade, é você esperar que um especialista te conte sobre uma história, te diga sobre como você deve estudar e te ensine. Porém, essa dependência intelectual ela é perigosa, principalmente na escola, por causa de professores ativistas, os revolucionários, que provavelmente contaram para todo esse pessoal que fica aí nos comentários falando que o fascismo, que o nazismo era de direita. Por isso nós vemos gays usando camisetas do Che Guevara, sem saberem que o Che Guevara fuzilava gays. Porque acreditaram nos professores, acreditaram nos colegas sem irem buscar as fontes. Então, a dependência intelectual é você não ter a capacidade de buscar conhecimento por si só, você não ter autonomia sobre o seu próprio pensamento. E a sexta lição não é nada mais, nada menos que a autoestima provisória, na qual você depende das suas notas para te dizer o seu valor. Por exemplo, tem um aluno nota 10 e o aluno nota 0. O aluno nota 10, ele é aquele que o pessoal fala que ele vai ser o mais bem-sucedido na vida e que o aluno nota 0, se ele continuar desse jeito, ele não vai conseguir crescer, mas isso é mentira, porque isso não reflete a realidade. Pode ser que o aluno nota 10, ele se dê bem nos assuntos da escola, nos assuntos escolares, mas pode ser que o aluno nota 0, que era considerado um aluno que não ia ser ninguém na vida, se dê melhor no empreendimento do que o aluno nota 10. Então, o aluno nota 10 pode cair na vida, o aluno nota 0 pode subir fora da escola. Porque a escola ela não reflete a vida real. O sistema baseado em notas, eles são fraudulentos. Como a gente pode ver hoje em dia no Brasil, que a realidade do nosso país é essa. Você aprende uma coisa na escola e quando você sai, sua vida é completamente diferente. E o que dizer, nós ganhamos notas por participar da gincana. E a última, sétima lição é não é possível se esconder. Que é basicamente outros alunos te dedurarem por você fazer coisas consideradas erradas pela escola. Seja ela até mesmo comer um doce. Porque, por exemplo, na nossa escola, anteriormente, agora já não é mais assim, mas antes você não podia levar doces, né? Você não podia levar certos tipos de lanche porque faz mal para a saúde. E uma vez eu levei uma latinha de coca, só que eu joguei a latinha de coca no lixo, porque eu tomei ela fora da escola e joguei ela dentro do lixo da escola. E aí veio um monte de aluno falar assim: ô professora, a fulana tá tomando coca. Um bando de soviete dedurando os outros, sendo que eu nem tava tomando esse negócio na sala. Então assim, é basicamente você dedurar o coleguinha, igual o soviete fazia, pra poder ser aprovado pelos professores. Porque, nossa, fulano é um bom aluno, ele ajuda a gente a vigiar os outros. Entendeu? Então, é basicamente, não estou dizendo que é por isso, mas é basicamente por causa de aprovação. Por exemplo, Hitler, por que ele prosperou? Porque tinha gente dedurando os outros para ele. Por que a fraudemia, a pandemia aí também, ela prosperou? Porque o pessoal ajudava. Então é isso, pessoal. Com isso nós aprendemos que a escola, ela cria pessoas ansiosas e submissas, enquanto o mundo, ele clama por pessoas inovadoras e livres pensadores. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. E eu também vou deixar uma recomendação de 2 livros para vocês lerem, para vocês entenderem mais sobre esse assunto. Que é o próprio livro que a gente citou nesse vídeo, O Aborrecimento Programado de um Gato, e Os Intelectuais e a Sociedade de Thomas Sowell. Então é isso, muito obrigada, tchau!